Aos amigos espirituais responsáveis pelo trabalho desta noite, a nossa rogativa é que nós possamos receber aquilo que somos merecedores, possamos receber os lenitivos para as nossas dores, mas também que possamos ser aquele que se abre em amor e coração para doarmos as energias necessárias para tantos atendimentos, os quais não estamos enxergando, porém eles estão acontecendo. Pois não só nós encarnados aqui nos encontramos reunidos, mas tantos outros desencarnados, para assim como nós, receberem o lenitivo, o conforto, o carinho, o afago que tanto necessitamos. Sendo assim, nós vamos agradecer em forma de oração a oportunidade de estarmos aqui, nesta noite de domingo, para expandir os nossos corações, entrarmos em conexão com esses benfeitores, para que sejamos contemplados com aquilo que for melhor para nós e levarmos para o nosso dia a dia tanto a palavra da palestra, quanto as energias do passe, quanto os fluidos na água. Que tudo isso possa servir de lenitivo para as nossas dores, nos fortalecendo para os embates da nossa semana, do nosso dia a dia. E a melhor forma, Senhor, de abrirmos o coração a Ti é dizendo: meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios, a fé e o amor em meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarde-me em seu coração de paz e de amor sem fim. Nosso estudo de hoje é tirado do livro Estudo de Vida, que é do Chico e o Valdo Vieira, com participação dos Espíritos de Emmanuel e do André Luiz. Tá? E tem o título de Em Todos os Caminhos. Todos nós já tivemos alguns momentos na vida onde a gente se sentiu sozinho, né? Diante das situações que a gente passou, momentos difíceis, de perdas, né? E é uma solidão que às vezes a gente não compreende, não consegue entender, né? E porque a gente ainda não tem aquela fé, né, que a gente deveria ter naquilo que nos rodeia, né? E essa lição ela vem nos trazer um pouco sobre isso, né? Sobre os nossos caminhos, né? Como a gente se porta, dessa solidão que às vezes a gente acha que está sozinho, né? Mas às vezes, na maioria das vezes, nós não estamos, né? O Emmanuel inicia nos dizendo que seja qual for a experiência que a gente passe, né, convencendo-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Nós nunca estamos abandonados, nunca estamos esquecidos, né? Apesar de a gente se sentir assim, né, que quando a situação dói, machuca, né, a gente se perde um pouco nesse sentido. Mesmo porque a gente ainda vivendo na matéria, nós não temos a visão, a não ser alguns médiuns videntes, né? Nós não temos a visão do mundo espiritual, né? Então, nós mal sabemos quem está nos acompanhando no momento. Então, a gente se perde mesmo e se esquece, né, da nossa proteção, dos nossos protetores, da nossa família espiritual, que é muito maior do que a nossa família física, né? E eles ficam se revezando a estar conosco, porque não deve ser fácil um espírito só ficar comigo o dia inteiro me aguentando, né? Não é nada fácil, né?
Então, acredito que sejam muitos, né? Que a nossa família espiritual é muito maior do que a gente pensa, tá? Mas não é por esse motivo que a gente acha que Deus está sempre conosco, né? Que a gente vai se omitir das nossas responsabilidades que a gente tem aqui na nossa vida, né? E nem a gente se esquecer, né, da incumbência de que o Senhor nos revestiu na nossa reencarnação. Eu sempre falo aqui que a gente assinou um contratinho lá antes de reencarnar, né? Que a gente ia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, que ia melhorar isso, melhorar aquilo. Né? E a gente assinou e está lá assinado. Né? A gente se esquece disso. Agora, quando ele fala, né, que Deus está sempre conosco, a gente não pode também entregar tudo na mão de Deus, é isso que ele está falando. Né? Nós temos a nossa fatia de responsabilidade perante a vida, né? E essas responsabilidades, na maioria das vezes, somos nós mesmos que escolhemos essas responsabilidades e essas dificuldades com o qual a gente passa hoje, né? Ou que a gente ainda vai passar. Tá? Então, não há consciência sem compromisso. Quando ele fala isso, né? Como não existe dignidade sem lei. A consciência nossa sobre a vida, né? Sobre por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. Né? A gente não pode viver só a vida material, se esquecer de refletir sobre isso. Senão nós vamos ser pessoas infelizes o tempo todo. Nós temos que olhar para o nosso lado espiritual também, procurando coisas que alimentem o nosso espírito, né? Que nos traga tranquilidade, coisas que alimentem a nossa fé. E ele fala também que não existe dignidade sem lei. Que lei é essa? É a dignidade do cumprimento das leis divinas, que é as leis que regem o universo, né? Que nós estamos submetidos a ela. E para isso ele dá alguns exemplos, né, que são muito fáceis a gente entender sobre isso, apesar da gente não parar para olhar para isso, né? Ele diz que o peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. Ele tem que se virar para sobreviver. A água está lá disponível para ele. Como a nossa vida está disponível para nós. Né? Da mesma forma. É uma coisa natural das leis divinas. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, né? Nós pagamos, né? Mas a árvore não. É chamada a produzir conforme a espécie. Ou seja, ela só vai dar frutos da constituição genética que a árvore tem. Ela não vai, uma árvore, um abacateiro vai dar abacate, não vai dar abacaxi. Né? Ou seja, ela cumpre com as leis, ela respeita as leis divinas, né? E segue o ritmo da lei, né? Da evolução. Isso está em tudo, se a gente parar para perceber, para a gente ver na vida, né, o que a natureza nos dá nesse sentido de informação, para a gente entender que tudo está em equilíbrio. Né? Agora, o homem é o único que pode mexer nesse equilíbrio, porque tem inteligência, né, e às vezes faz mau uso dessa inteligência, e mexe nesse equilíbrio, inclusive do equilíbrio próprio, a própria vida. Ele diz que ninguém recebe talentos na vida para escondê-lo em poeira ou ferrugem. O que ele está querendo dizer com isso? Ele fala que nós já temos talentos desenvolvidos. Né? Esses talentos que são alguns dons morais que a gente já aprendeu. Aliás, a gente já sabe tudo, a meu modo de ver, né? Nesse sentido, sobre as leis, sobre o certo, sobre o errado. Porque quando a gente vai tomar uma decisão, a gente para e pensa muito. Na maioria das vezes, a nossa decisão é egoísta, pensando ou no nosso bem-estar, ou no bem-estar da nossa família, se esquecendo se a decisão vai ferir alguém. Isso é muito natural ainda hoje na sociedade.
Nós vivemos em sociedade, temos que trocar com todos, né, aqueles com quem a gente convive, que é a forma que Deus encontrou da gente ir se ajudando mutuamente na escala evolutiva. Né? Então, esses dons, esses talentos que nós temos, nós não podemos guardar para nós. Né? Nós temos que distribuir àqueles que necessitam. Quando ele fala em talentos, né, a gente pode ver na história daqueles que acompanhavam Jesus, né? A gente pode ver que cada um tinha um determinado talento, né? Os apóstolos. E foram, através dos tempos, levando esses talentos àqueles que necessitam. Da mesma forma, nós que já constituímos alguma coisa de nós, né? Porque muita gente se acha incapaz de fazer alguma coisa, né? De levar alguma coisa a alguém que não seja material, né? Em forma de conhecimento, em forma de acalento, né? De acolhimento. Tem muita gente que precisa de acolhimento, a gente não percebe, não se dá conta. Né? Às vezes a pessoa precisa, às vezes, de 5 minutinhos de prosa, né? Como se diz lá em Minas Gerais, para se sentir alguém na vida. Né? Eu atendi essa semana lá no outro centro que eu frequento, uma pessoa que ela era dependente químico, né? Perdeu o pai, veio sozinho hoje. E a gente percebe na pessoa, pelos espíritos que acompanham a pessoa, é lógico que a gente faz um tratamento desobsessivo também, daqueles que estão com a pessoa, quando nos procuram, né? E o espírito falava que era igualzinho a ele, que não servia para nada, que não se sentia útil para nada, né? E conforme a gente foi conversando com o espírito, né? Abrindo a casa para aquele espírito, né? Acolhendo aquele espírito, né? Ele foi se emocionando e começou a chorar, porque ele nunca tinha recebido um acolhimento daquela maneira. E as pessoas que estão nesse tipo de situação, por exemplo, que deixaram de usar drogas, por exemplo, uma pessoa que fica à parte da sociedade, mesmo porque ela não se sente, né, no meio social como os outros, ela se sente diferente mesmo, porque ela tem um vício, ela venceu o vício, mas ela carrega isso com ela carrega a marca com ela, como nós carregamos as nossas marcas do passado. E a gente não deve segregar ninguém nesse sentido, né? Independente da situação que seja, porque todo mundo muda, todo mundo tem recaída, mas todo mundo muda, todo mundo está em busca da felicidade, né? E esses dons, os pequenos dons que nós já constituímos no nosso ser, a gente deve repassar aos outros, né? Ou na vida profissional, ou em família, né? Ou com aqueles que nos procuram. De alguma forma, a gente inicia esse trabalho. E quando a gente inicia, a gente se mostra a servir, Deus vai colocando na vida da gente as situações para que você possa exercer isso. E aprimorar isso. Isso todos têm, né? É lógico que a gente tem alguns expoentes que passaram, né, aí pelo planeta, que deixaram sua marca, mas são exemplos de vida que a gente deve seguir, né? Nós não queremos ser igual a eles, né? Não é isso. Mas seguir o exemplo deles. É isso que a gente deve fazer. Emmanuel diz que nasceste para realizar o melhor. Nós nascemos para ser melhores, né? É o nosso compromisso com Jesus. É o nosso único compromisso, é nos melhorar interiormente. Aí ele fala que para isso é possível que a gente encontre, né, situações embaraçosas, né, nas nossas vidas, que são naturais ao próprio burilamento.
Ou seja, essas situações vão provocar transformações dentro de nós. Qual a criança que se esfalfa, Maria Lúcia não está aqui, que é o dicionário da turma, né? Mas esfalfar, né? Quando a gente se cansa, né? Então ele fala compreensivelmente nos exercícios da escola, né? Quando a criança se cansa dos exercícios da escola. Da mesma forma, se a gente não aprender com aquela situação embaraçosa que a gente vive, né? Com aquela situação difícil, ela vai continuar acontecendo na nossa vida, até que a gente aprenda com aquilo. Né? E é uma coisa natural, porque ela vem para nos impulsionar a mudança. Né? E não adianta reclamar, porque nós pedimos isso. Né? E é o nosso compromisso. Né? Mas o que ele fala é que a gente não está sozinho nesse momento, a gente está sempre amparado. Se a gente sintonizar com a equipe espiritual que nos assessora, né, a gente vai conseguir passar por aquela situação e desenvolver algum dom espiritual com aquela lição. Né? E depois que você aprende, aí não acontece mais. Né? Você tem aquilo como vencido. Porque senão aí seria uma injustiça na vida. E na reencarnação não existe qualquer tipo de injustiça. Né? A gente sabe muito bem disso, a gente aprende isso na doutrina. O que é meu, o que é dela, o que é teu. Né? Agora, a maneira como você vai passar por isso, aí a escolha é sua. Né? Como é que você vai conduzir os seus caminhos? A criança atravessa as provas do aprendizado sobre a cobertura da educação que transparece do professor. E nós desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus. Quando a gente ainda é criança, tem sempre um professor ao nosso lado. Né? E para nós, a nossa vida, diante daquilo que a gente vive, é na presença de Deus que a gente vai enfrentar tudo. Porque a gente sabe que ninguém vai resolver os meus problemas. Ninguém vai resolver. Eles são meus, eu tenho que vivê-los, aprender com eles, né? E superar, com a garantia de que aquilo é o melhor para mim. Então, se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acode à mente necessidade de fé, pensa num infinito das bênçãos que te envolvem, sem despendas mínimo esforço. Né? Então, se tudo que a gente vê ainda não desenvolve aquela fé que a gente deveria ter, né? Diante das situações, a gente tem que prestar atenção aqui nas bênçãos que envolvem toda aquela situação. É isso que ele está querendo dizer. Né? Para que a gente adquira um pouco mais de fé. Olha o que ele fala, não contrataste engenheiros para a garantia do sol que te sustenta, e nem assalariaste empregados para a escavação das minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renove o ar que respiras. Ou seja, o sol nasce todo dia para a gente, da mesma forma. Né? E o ar está sempre disponível a nos alimentar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós temos tudo e teremos tudo aquilo que a gente precisa na nossa reencarnação. Não nos vai faltar nada daquilo que a gente precisa vivenciar, né? Para conseguir desenvolver esses dons que a gente ainda não conseguiu. Que nada vai faltar. Reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Se a gente parar para olhar, né? Sentar no local onde tem a natureza e olhar em volta, a gente começa a perceber esse equilíbrio. Né? É o vento, é o sol, é o ar. Né?
a água, tudo aquilo que está ao nosso dispor. Aí eu puxei algumas frases também que são interessantes para a gente ilustrar o que a gente está estudando. Frase de Emmanuel: queixar-se alguém de si próprio 1, 2, 3 vezes quanto às dívidas e defeitos de que se lhe onera o caminho, será claramente compreensível, mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar a situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. Atitude compulsiva porque a gente vai cristalizando essas ideias na cabeça, né? É aquela reclamação constante, tá certo? Isso vai gerar enfermidade, porque a gente sabe que a gente tem um perispírito doente, que a gente traz no passado, então a gente abre portas para as enfermidades. Em vez de a gente limpar o perispírito com aquilo que Deus coloca na nossa vida, de dificuldade e tudo mais, para a gente ir aprendendo, a gente cria situações para que aquilo que é de imperfeito ainda no nosso perispírito venha para o corpo físico, somatizando o corpo físico. E gera perturbação por quê? Porque a gente vai agregar espíritos ao nosso lado que são da mesma forma, que pensam como nós. E aí que a gente tem que prestar atenção, porque aí a gente cria um ambiente, uma psicosfera mais doente do que aquela que a gente já traz do passado, né, para a nossa vida. Frase do Chico: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Ou seja, aceita o que você é, como você é, e trabalha isso dentro de você. Mais uma do Chico: a vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Ou seja, o que vivemos é o que nós escolhemos para nós, né? Nós vivemos as consequências daquilo que a gente criou no passado. E o nosso futuro vai depender daquilo que a gente está criando hoje para nós, né? Diante de tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor. Inclusive agora, né, com a terceira revelação, que é a doutrina espírita, né, que nos informa de tudo isso, nos esclarece de tudo isso. E para finalizar, né, ele termina dizendo: confia em Deus, confia na sua vida, confia que o que você vive é o melhor para você, na melhor família que você poderia ter, né? Na melhor situação de vida que você poderia ter, nas suas escolhas profissionais, porque você também é incluído para isso. E as nossas escolhas profissionais, às vezes, muita gente é descontente com a profissão que tem, né? Mas é o remédio que a gente precisa. E segue, trabalha e constrói para o bem. Quando ele fala trabalha, é trabalhar por você e por aqueles que convivem com você, né? Aqueles que atravessam o teu caminho. Mesmo que você não tope muito, né? Às vezes aparece na vida profissional alguém que nós não nos damos bem, né? Mas ele é o seu remédio hoje. Ele é o seu remédio para que você entenda muita coisa, que talvez você ainda não entende. E constrói para o bem. Porque conforme a gente constrói para o bem, a gente vai criando uma psicosfera na nossa vida que vai se modificando, né? A gente sempre fala que a gente traz essa psicosfera doente do passado, né? Graças a Deus a gente não lembra disso, porque iria nos atrapalhar.
E essa psicosfera doente, conforme você trabalha para o bem, ela vai se limpando, né? E vai limpando o teu perispírito daquelas marcas que você traz do passado. E ele fala, e guarda a certeza de que para alcançar a felicidade, se fazes o teu dever, se você cumpre o teu dever, você aceita a sua vida como ela é, você aceita tudo que Deus coloca na sua vida, que tem uma razão, né? Que tem um objetivo. Se você aceita tudo isso, Deus vai fazer o resto por você, né? As coisas vão aparecer, às vezes numa situação difícil que você está vivenciando. Cumpre com a tua parte, com o teu dever, né? Não agrida ninguém, não queira pôr a culpa em ninguém daquilo que acontece na sua vida. Aceite tudo de coração, como se aquilo fosse o teu prato do dia, né? Que é o teu alimento. Pode não ser para o teu físico, mas para o teu espírito é o alimento. Que aí Deus faz o resto. Jesus faz o resto, né? E aí nós vamos poder, talvez na próxima reencarnação, termos uma vida mais feliz, né? Mais serena, diante do equilíbrio que a gente vai constituir agora para a nossa vida. Tá bom? Era esse o nosso estudo de hoje, do livro Estude Vida, tá? Em todos os nossos caminhos. Vamos então, de olhos fechados, respirar calma e profundamente. Vá percebendo as batidas do seu coração. Experimente a sua pulsação. Observe cada parte do seu corpo, desde os pés até o topo da sua cabeça. Vá fazendo como que um scanner, pensando nos pés, como eles estão apoiados no chão, nas pernas, no quadril, no tronco, nos ombros, na cabeça, como cada parte se encontra. Se porventura alguma estiver mais tensa, inspire profundamente e visualize o ar correndo através das narinas, chegando aos pulmões, onde são realizadas as trocas gasosas e esse oxigênio sendo levado a essa região. Relaxe a boca, os olhos e fique aí, por alguns instantes, apenas observando o seu corpo. Se porventura algum pensamento ou preocupação do seu cotidiano surgir, apenas acolha e deixe-o ir, focando novamente na sua respiração. E assim, mais relaxado, pense que esse é um momento só seu. Só seu. Inspire e expire profundamente. Agora, vamos entrar em conexão com os nossos mentores e benfeitores espirituais. É um momento de paz, harmonia,
de reequilíbrio tanto emocional quanto espiritual. Este é o momento de receber boas correntes de energias, boas correntes fluídicas trazidas pelos amigos espirituais. Agora visualize ou imagine que diante de você se encontra um longo corredor, silencioso, sob uma penumbra com a sua cor predileta. E você consegue perceber através dessa penumbra que lá no fim desse corredor existe uma porta. É a porta de uma sala. É a sua sala de meditação. Sendo assim, então vamos mentalmente iniciar um processo de concentração maior. Retire todas as lembranças de tristeza da sua mente. E pouco a pouco você começa a caminhar bem devagar por este corredor em direção a essa porta. Livre-se de suas preocupações, pois nesse momento elas não serão resolvidas. Retire da sua mente as ideias menos nobres, os instintos morais infelizes, como se você os estivesse jogando fora. E continua caminhando por esse corredor que se encontra numa penumbra cuja luz é da cor da sua preferência. Jogue fora agora, enquanto caminha, as lembranças passadas de dor e de sofrimento, pois elas já se foram. Para quê ficar retendo-as? E continue caminhando por esse corredor. Enquanto caminha, vá se libertando de todas as mágoas e rancores que sente por outras pessoas, pois estes são sentimentos venenosos que fazem muito mal. E vá caminhando, gentilmente, passo após passo. E nesse movimento em direção à porta, vá também retirando as ideias egoístas. Aquilo que você pensa só para si em detrimento de outras pessoas. E vai liberando o seu coração de sentimentos de inveja. Liberando a sua mente dos desejos que pertence. E você caminha. Caminha com tranquilidade em direção àquela porta que se encontra no fim do corredor. Retire também do seu peito a amargura e o que te deixa triste com a vida e as pessoas que te rodeiam. Retire o orgulho do pensamento, pois você não é melhor do que ninguém. Liberte-se de um sentimento de superioridade que possa haver. Estamos quase chegando. Retire da mente o sentimento de inferioridade, de timidez, pois você tem muito valor perante Deus. E dessa forma, agora nos encontramos em frente à porta, cada um da sua sala de meditação. Observe essa porta. Veja do que ela é feita. Perceba os detalhes da maçaneta, a cor, a textura.
Você então coloque suas mãos sobre a maçaneta e abre delicadamente a porta. Ela se abre completamente e você adentra essa sala. E à medida que você vai passando por ela, você sente um ambiente de paz e tranquilidade. Você entra e percebe que nessa sala tem uma poltrona confortável e uma cama maravilhosa. Escolha agora onde você deseja se acomodar e fique à vontade. Desfrute desse ambiente que é só seu. Muito bem. Já acomodado na poltrona ou na cama, você vai ser levado aos pensamentos de vibrações positivas para que possa fortalecer o seu interior. Você terá acesso a todos os recursos e potenciais intelectuais e emocionais. E dessa forma, agradeça a Deus neste momento, pois Ele te proporcionou estes recursos. Recursos e potenciais intelectuais e emocionais. Você recebeu dele a capacidade de pensar, de raciocinar, e tem potencial para aprender novas lições. Deus permitiu você ter uma vida, uma jornada terrena. Ele te deu a capacidade de amar e ser amado. Tudo isso Ele fez com o objetivo de aprendizado e de possibilidade de quitar dívidas de erros passados. Que maravilha! E você está aí, sentado na poltrona ou deitado sobre a cama, agradecendo a Deus essa jornada, essa sala, onde só você se encontra, onde só você agora percebe o quanto Deus investiu, te dando recursos e potenciais, pois Ele acredita em você. Sendo assim, esse é o momento de adquirir novos conhecimentos, de renovar a sua coragem e bravura para enfrentar os desafios da sua jornada terrena. Peça a Ele coragem e força e alimente a sua força de vontade. Peça nessa sala, sentado ou deitado, nesse espaço de paz e tranquilidade. Peça a Deus coragem e força para que alimente a sua força de vontade. Muito bem. Agora que você renovou a sua coragem e capacidade de superar medos, peça ao Pai agora paciência. Que Ele te ajude a ser paciente.
para esperar que as coisas boas aconteçam na sua vida no momento certo, nem antes e nem depois. Peça ao Pai que te ajude a ser paciente e esperar, trabalhando todos os dias, que o momento certo chegue. Peça também forças para ser perseverante, para ter resistência física e mental, de tal forma que você possa prosseguir a sua jornada. Mesmo diante de todos os empecilhos que possam acontecer. Peça ao Pai força para ajudar na perseverança, para ter resistência física e mental, para prosseguir a sua jornada, independente do que aconteça. E aí você se encontra, respirando com tranquilidade. E nessa conversa mental com Deus, peça a Ele que te ajude a sentir todo o amor que emana dele em seu coração. Assim, você poderá sentir o amor do seu próximo e o seu por você mesmo também, se tornando uma pessoa mais generosa. Inspire e expire. E agora peça ao Pai que te ajude a perceber que nele sua vontade se eleva e assim você aumenta sua vontade de praticar a caridade, aproveitando todas as oportunidades de espalhar o bem e ajudar as pessoas dentro de suas possibilidades. Coração tranquilo, respiração amena. Um último pedido você faz a Ele agora. Peça forças a Deus para praticar o perdão sempre que se sentir ofendido e praticar a humildade sempre que o orgulho bater a sua porta. Perdão e humildade. Agora, mais renovado e livre de impurezas mentais e espirituais, com a mente e o coração mais leves e elevados, e sintonizados com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus. Você já está pronto para retornar ao aqui e agora. Feliz, realizado por esses momentos restauradores poderem ser vividos. Então, você se levanta da poltrona ou da cama, da sala de meditação em que você se encontra. Sala esta criada por você mesmo. Sai pela porta e percorre aquele corredor. Só que agora ele está mais iluminado. E você vai caminhando lentamente, percebendo que você retorna então ao espaço presente.
ao momento onde iniciamos essa meditação. Observe a sua respiração. Perceba o ar fluindo com tranquilidade por você. E o ar expande e contrai os seus pulmões. Perceba os efeitos desse momento em você. Sinta-se renovado, refeito, fortalecido. E repita mentalmente: Senhor, te agradeço a oportunidade da vida que nos permite o aprendizado. Jesus, te agradeço por ser meu guia e modelo e por nunca desistir de mim. Queridos mentores, te agradeço a companhia nessa jornada de aprendizado, me incentivando sempre a seguir em frente. Gratidão. Gratidão, Senhor, por aqui estar e por aqui viver este momento. Que assim seja.